O que é real na nova minissérie Bebê Rena da Netflix, que estreou recentemente e está fazendo um tremendo sucesso. Baseada em acontecimentos da vida real do próprio Richard Gad, que criou, escreveu e estrelou a minissérie, vem conhecer um pouquinho do que aconteceu de verdade, de coisas que foram reveladas por ele mesmo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e sim, o Danny Dunn, que é o personagem principal de Bebê Rena, foi um personagem, o alter ego, criado pelo próprio Richard Gad para contar histórias que realmente aconteceram com ele na vida real. Mas é claro que para efeito dramático, algumas coisas foram alteradas ou mudadas na linha do tempo para que fizesse sentido para uma obra desse tipo. E ele foi muito bem sucedido na tentativa de não colocar o personagem dele como uma vítima, porque ele também cometeu muitos erros nesse processo, em todas essas histórias que aconteceram. Ao mesmo tempo que ele também foi muito feliz em não colocar a Marta como uma monstra, uma vilã, porque ela também tinha os seus problemas e também era uma vítima das próprias histórias e que não foi bem acolhida pelo sistema quando precisou. Mas o que é Vem aqui. Mas o que é real e o que não é? Vem comigo nesse vídeo de hoje para eu matar um pouquinho da sua curiosidade sobre os acontecimentos reais, mas esse vídeo vai acabar tendo spoilers do que aconteceu na série também, então fica esse pequeno alerta aqui caso você ainda não tenha assistido. O Bento tá aqui, faz tempo que vocês não me acompanham pelas redes sociais, a última vez que ele apareceu ele tava bem menor do que ele tá agora, né, filho? Fala beleza pras pessoas. Deixa o like. E segue no Instagram. Fala, e segue a mamãe. No Maria Pontilhada. Que faz bordados, igual esse aqui, ó. Então, ó, vocês não vão recusar esse pedido aqui, né? Se inscreve, deixa o like. Vai lá seguir eu e a Bia no Instagram. Os links estão todos na descrição. Fala, filho. O link tá na descrição. Fala. Aqui embaixo. Bom, então vamos começar pelo começo, né? O começo da própria série mesmo, né? Logo no começo da série a gente vê a Marta entrando no bar que o Donnie trabalhava e pede uma bebida ali, mas ela tava sem dinheiro pra pagar. Na verdade ela não pede, né? Ele oferece, ela fala que não tem dinheiro, ele acaba oferecendo uma bebida grátis. E foi exatamente assim que aconteceu na vida real. A stalker real dele, que ele não revelou o nome, não revelou nenhuma característica, nem nada do tipo, ele disse que quando ele trabalhava em um bar também, enquanto tentava ganhar vida como comediante, entrou essa mulher, essa stalker, nesse bar e ele ofereceu uma bebida grátis porque ela tava parecendo triste, vulnerável, assim como aconteceu na série também. E a partir daí começou essa obsessão sufocante que essa stalker causou na vida dele. Mas quem era essa stalker? Quem é a Marta da vida real? Bom, a personagem ela foi interpretada brilhantemente pela atriz Jessica Gunning, só que na vida real ele nunca revelou a verdadeira identidade dela, como já tinha adiantado pra vocês. Ele quis preservar a identidade dela até por acreditar que ela sofre de transtornos mentais e que ela também era uma vítima da sociedade, da justiça que não acolheu ela. Então ele não quis causar mais problemas para uma pessoa que já passa pelos seus próprios problemas, né? E que já está sendo bem exposta na série. Então por conta disso, ele resolveu não só mudar o nome, como também todas as características de uma forma que se a própria pessoa da vida real assistisse a série, ela mesma não se reconheceria. Apesar de as emoções e tudo que aconteceu, foi 100% fiel à realidade, mas caracterizadamente falando, não sei se essa palavra existe, ela tá bem diferente do que era a vida real. Até porque nós, como seres humanos, pela curiosidade que a gente tem, a gente ia acabar indo atrás e descobrindo a verdadeira identidade dessa pessoa, né? Então ele fez o possível para que isso não acontecesse. A única coisa que o Richard queria garantir na atriz que interpretasse essa personagem é que ela fosse fiel aos sentimentos e emoções que essa stalker passava, né? E que ela demonstrava, porque era uma pessoa muito instável emocionalmente. Era alguém que uma hora estava muito feliz e carinhosa e absolutamente do nada ficava brava e estressada e depois ficava tranquila de novo e depois começava a chorar. Tudo isso absolutamente do nada em poucos minutos. Essas nuances de emoções aconteciam o tempo todo, o que indica, né, segundo ele, que provavelmente ela realmente passava por alguns transtornos. E aí ele queria alguém que conseguisse captar esse sentimento e a Jéssica conseguiu perfeitamente. A única coisa que a gente sabe, além dessas mudanças de humor constantes da stalker da vida real, é que, mano, ela realmente perseguiu o cara demais. Ela mandou nada menos do que 41.071 e-mails, deixou 350 horas de mensagens de voz, 744 tweets pra ele, além de 46 mensagens no Facebook e 106 páginas de carta. E as coisas que mais me espantam em tudo isso é quem que manda carta hoje em dia. E não só isso, acho que pior do que isso, porque carta ainda tem um negócio da nostalgia, do romantismo ali, do negócio e tal. Beleza. O que me espanta de verdade é a pessoa ter a cara de pau de deixar 350 horas de mensagens de voz.
na caixa de voz ali de correio. Mano, eu odeio. Se você deixa mensagem na caixa de voz de alguma pessoa, eu odeio você. Porque, mano, é uma porcaria de uma notificação que fica no celular que não sai de jeito nenhum. Não tem como apagar. Isso eu odeio no Android. Eu não sei se iPhone é assim. Mas não tem como apagar. A única forma de apagar é se você ouvir. Só que pra você ouvir, você tem que pagar. Você tem que pagar por um negócio que você não quer ouvir. É tipo R$2, às vezes R$5, às vezes R$10. Tem que pagar por uma semana pra ouvir uma mísera mensagem de voz que normalmente é um silêncio. Mano, que ódio que eu tenho desse negócio. Tanto que eu desativei isso na minha... né, eu não tenho caixa de voz. Se você tentar ligar pra mim e eu não atender, o que é bem possível que isso aconteça, simplesmente vai cair a ligação. Mas mesmo assim, no plano da operadora que eu uso, de vez em quando, absolutamente do nada, chega uma mensagem na minha caixa de voz. E eu passo uma raiva com isso que vocês não fazem ideia. Até que eu acabo desistindo e pagando, porque eu acho um absurdo. Enfim, só um desabafo aqui no meio do vídeo. Bom, além de todas essas mensagens, todas essas coisas, ela também mandava uns presentes pra ele. Como, por exemplo, ela mandou pra ele uns remédios pra ajudar ele a dormir, mandou um gorro, uma touca ali de lã pra ele, mandou uma cueca, samba canção e um brinquedo, uma rena de brinquedo, né, que acabou se tornando o nome da série, que era o apelido que ela chamava ele na série. Eu não encontrei se ela chamava ele assim também na vida real, porque pode ser que ele tenha criado tudo isso pra série a partir desse brinquedo que ela mandou, deve ter algum significado ali. Mas na série a gente sabe que o bebê rena é o apelido que ela chamava ele. E quando tudo isso começou na vida real, o Richard fala que os colegas de trabalho dele ali no bar, mano, achavam isso extremamente engraçado, e na série ficou meio que assim também, né? Eles achavam muito engraçado, de ele ter uma perseguidora e tudo mais, só que o negócio começou a escalar muito rápido e muito absurdo, porque ela começou a ir em todos os shows dele de comédia, ela ficava seguindo ele pelas ruas, ela ficava esperando ele na porta de casa do lado de fora pra ele chegar, mano, é um negócio daí pra pior, tá ligado? O que foi também meio que mostrado um pouco na série isso. Agora, o que mais choca em tudo isso não é nem essa perseguição sufocante que ele sofre, né? O que choca realmente são os abusos, as violências sexuais que ele sofre pelo Darren, que é o personagem que é um roteirista muito famoso, de muito prestígio, e que oferece e promete pra ele muita fama, muito dinheiro, sucesso e blá blá blá, e acaba estuprando ele, acaba violentando ele muito sexualmente, psicologicamente também, né, fazendo com que ele ficasse preso naquela agressão e continuasse voltando o tempo todo. O quarto episódio é muito difícil de assistir, mano, mesmo pra quem não tem gatilhos sobre isso, que é meu caso, mas ainda assim é bem desconfortável de ver, de tão real e de tão intenso que as coisas acontecem. Ainda que não seja tão explícito, né? Porque não chega a mostrar as genitálias, essas coisas assim, mas a gente vê que tá acontecendo alguma coisa ali e é desesperador. Inclusive, se por algum motivo você tá vendo esse vídeo sem ter visto a série e tem algum gatilho sobre violência sexual e tal, cuidado com esse episódio, porque ele é bem forte mesmo. Mas, na vida real, quando o Richard é questionado sobre esse acontecimento, ele fala que emocionalmente aquilo tá 100% fiel, sabe? Que tudo que acontece emocionalmente ali foi o jeito que ele realmente se sentiu. E tudo que foi mostrado ali realmente aconteceu ou com ele ou com alguém que ele conhecia. Ele fala isso em uma das suas entrevistas. Mas especificamente esse abuso ele já retratou em uma outra obra que ele fez, que foi uma peça de teatro chamada Monkey See, Monkey Do. Se a gente for traduzir literalmente aqui, a tradução livre, seria macaco vê, macaco faz. Essa peça ele fez em 2016 e ele conta detalhadamente a história de tudo que aconteceu nesse abuso, mas no meio da contação da história ele vai jogando algumas piadas ali, alguns alívios cômicos, porque a peça, apesar de tudo, apesar do tema pesado, tá inclusa no gênero da comédia, né? Então ele vai fazendo as pessoas rirem ali enquanto ele vai contando as coisas. E outro ponto também é que, obviamente, ele mudou a identidade do abusador, do agressor sexual, que na série é o Darren, mas na vida real ele também não revelou quem foi essa pessoa. E ele não só não revelou, como ele pediu para as pessoas pararem de especular quem é essa pessoa. Porque tem gente na internet que tá tão obcecada em descobrir a verdadeira identidade dessa pessoa, que tá começando a atacar artistas que são amigos dele e que não tem nada a ver, que não são aquelas pessoas. E elas estão sofrendo ataque de ódio, né, através da internet, porque as pessoas estão especulando que talvez sejam eles, mano. Olha o absurdo que o ponto chega. Agora, se a gente vai saber um dia da verdadeira identidade da pessoa que fez isso, eu acho que sim. Mas até esse momento que eu tô gravando esse vídeo, ele não revelou e a gente ainda não descobriu a identidade dessa pessoa que abusou dele. Outra pessoa que tem uma grande importância aqui na história é a Terry, né, que é a mulher trans que ele acaba se relacionando por muito tempo, mas que ele diz que nem tudo que é mostrado na série aconteceu nessa mesma linha do tempo, nem tudo aconteceu junto, como foi na série, né? Ele fala que algumas coisas aconteceram em outros momentos da vida dele, mas que ele juntou tudo pra fazer mais sentido aqui dentro da série. Mas que sim, houve uma Terry na vida dele em algum momento, e isso é tudo que ele fala. E na série acaba tendo um grande peso, né, porque coloca um foco ali nas inseguranças de masculinidade que ele tem, causadas pelo abuso que ele sofreu. Então tem um pouco disso também, vai trazendo à tona esses mesmos sentimentos, a vergonha de ele estar se relacionando com uma mulher trans e tal, que tem muito a ver
com a agressão que ele sofreu. Além, é claro, da agressão que a Terry sofre da própria Martha, mas que isso não aconteceu na vida real justamente porque não foram ao mesmo tempo, aparentemente. Outro momento muito forte e impactante da série foi no 6º episódio, né, quando o Donnie Dunn ele desaba, né, na final dos shows de comédia ali que ele tava fazendo, e que as piadas acabaram não funcionando, ele tava no pior momento possível, então ele acaba desabafando tudo o que ele tava passando. Começa a falar dos abusos, começa a falar da perseguição, começa a falar da mulher trans que ele namorava, né, da Terry, e que amava ela, mas ele amava mais se odiar do que amava ela, né, que é um discurso bem forte, né, que me deixou bem emocionado. E como não ficar emocionado, né, porque a atuação do Richard aqui foi brilhante. Toda a carga sentimental colocada pra fora daquela forma, não tem como a gente não chorar junto. E eu acho que tem muito peso porque ele viveu tudo aquilo na vida real, né? Então ele nem precisou atuar tanto assim, acredito eu. Ele só realmente estava colocando tudo pra fora. Mas apesar disso, de ter sido muito forte na série, na vida real isso nunca aconteceu. Pelo menos ele nunca falou sobre e não tem nenhum registro de que isso tenha acontecido. Esse monólogo criado para esse momento, ele teve algumas partes emprestadas daquela peça que ele fez lá em 2016 e ele trouxe aqui para esse discurso. Só que lá ele contava muito desse desabafo de uma forma de piada, né? Ele ia jogando algumas piadinhas ali no meio. Aqui essas piadas não iam encaixar. Então ele tirou tudo isso para não perder a carga dramática que esse monólogo teve nesse momento. E um outro momento também muito importante aqui da série é o descaso que a polícia teve com o que estava acontecendo com ele, né? Logo na primeira cena da série a gente vê ele indo na polícia denunciar o assédio ali que ele estava sofrendo da Martha, que já estava acontecendo há 6 meses, né? Inclusive, e aí a gente volta 6 meses, vai passando todos os acontecimentos e chega nesse momento de novo e a gente vê que a polícia meio que caga, não dá muita importância para aquela informação, para aquele assédio que ele estava sofrendo. Eles até mostram um certo interesse ali, perguntam algumas coisas para ele, pede para eles mostrar uns e-mails e tal, mas não dão tanta importância quanto deveriam. Na vida real, ele fala que foi mais ou menos assim que aconteceu mesmo. A polícia chegou a repreender ele, falando que ele estava assediando a polícia com as histórias de assédio dele mesmo. E pelas histórias que a gente ouve por aí, né, das mulheres que sofrem muito assédio, tanto sexual quanto moral e tudo mais, a gente sabe que isso acontece na vida real também, muito mais com as mulheres, até porque elas sofrem muito mais desse tipo de assédio do que os homens. E o final da série, né? O desfecho de cada um dos personagens, do próprio Donnie Dunn, como é que acabou a história de cada uma das pessoas da vida real. Começando pela Martha, ela foi condenada à prisão por 9 meses e pegou uma restrição ali, né? Uma ordem de restrição de distância do Donnie Dunn por 5 anos. Ao mesmo tempo que durante essa condenação que ela tá indo presa, eles trocam uns olhares ali como quem são duas vítimas das tragédias que aconteceram em suas próprias vidas. Então a gente percebe que o Donnie Dunn não queria, né, aquele final pra Martha, que ela chegasse àquele ponto de ser presa de fato. E isso traduz o que aconteceu de fato na vida real. Então, ele não queria que fosse pra prisão alguém que ele sabe, né, que tinha transtornos mentais. Só que ele não chega a confirmar se ela não foi presa mesmo, ou se ela foi presa de fato, se ela teve essa condenação de 9 meses, se teve uma restrição ali de 5 anos de distanciamento. Ele não confirma nada dessas coisas. A única coisa que ele fala é que tá tudo resolvido. Outra coisa que a gente vê no Donnie Dunn, dentro da série, é que ele continua obcecado ali com aquela necessidade de continuar ouvindo a voz da Martha mesmo depois da prisão dela. Ele fica ali ouvindo os áudios dela o tempo todo, né, pra se acalmar, pra se sentir um pouco melhor ouvindo os áudios que ela deixava elogiando ele, que ele separou tudo por categorias ali. E a gente vê que ele acabou continuando obcecado por ela também. E foi tomando uma proporção tão grande que ele acabou ficando triste e vulnerável, indo pra um bar e recebendo uma bebida grátis também de um barman, assim como aconteceu com a Martha no início da história deles dois. Foi basicamente um ciclo ali, né, que estava se encerrando da mesma forma que começou. Mas é claro que ele não se tornaria um stalker daquele barman, porque eu acho que são duas coisas completamente diferentes, né, que os dois viveram. Ele só quis mostrar mesmo artisticamente de que as tragédias que ele sofreu poderiam facilmente colocar ele no lugar dela também, que os dois eram iguais, vítimas iguais, né, e que cada um tinha suas próprias consequências. Além do fato de que, como eu falei lá no começo do vídeo, né, ele nunca foi inocente, ele não era perfeito, ele teve os erros dele também, em toda essa situação com a Martha. Ele poderia ter lidado de uma forma diferente, ele podia ter denunciado ela antes, podia ter buscado ajuda antes, algumas escolhas que ele fez erradas nessa época que acabaram piorando a situação. E nesses áudios também ele acaba descobrindo o motivo dela chamar ele de bebê rena, né, porque ela tinha um brinquedo que era uma rena bebezinha e que ela abraçava muito quando os pais dela discutiam o tempo todo na frente dele. Ele acaba até se emocionando muito com essa cena e que acaba descobrindo um pouquinho das motivações do porquê que ela chegou naquele ponto. Só que na vida real nada disso aconteceu, pelo menos o Richard não confirma essas coisas, parece que foi tudo criado artisticamente mesmo. O que é real são os sentimentos. Em tudo que eu fui falando e em tudo que foi feito na série, tudo que ele queria passar era 100% de verdade nos sentimentos e emoções
que causaram com ele ou com as outras pessoas envolvidas. Então, sentimentalmente, a série é muito fiel e verdadeira a tudo que representa. Então a gente sabe que ele continuou com essa necessidade dela, ele sabe que ele reconhece os próprios erros também, que ele estava vulnerável, que ele prolongou toda a situação porque ele sentia essa necessidade dela na vida dele, até por conta dos abusos que ele sofreu também, e os vacilos que ele deu com a Terry por causa desses abusos. Da mesma forma também que aconteceu com o Darren, né, que dentro da série, no final, ele vai lá e bate na porta do Darren, parecendo que ele vai confrontar o abusador, o agressor dele, agora que ele estava aparentemente tudo resolvido, mas ele acaba se enrolando ainda mais, se deixando levar de novo pelo seu agressor, mostrando que ele tá preso naquilo, né, naquele ciclo, naquele sentimento, porque o agressor, ele não só abusou sexualmente, mas abusou psicologicamente também, como eu falei. Então a vítima, quando ela sofre alguns traumas muito fortes, ela acaba ficando ligada ao seu agressor, sentindo a necessidade dele continuar na sua vida. E isso acontece muito na vida real e ele deve ter se sentido dessa forma também. Mas ele não cita se ele realmente voltou a visitar o agressor dele em toda essa situação como foi na série. Então é isso que a gente sabe da vida real, né, de tudo que o Richard revelou. Juntei várias matérias diferentes e várias entrevistas que ele deu pra fazer esse vídeo aqui. Acho que tá tudo bem compiladinho pra você que tinha essa curiosidade do que aconteceu, do que a gente tem de informação da vida real. Agora eu fico imaginando o quão complicado foi pra ele gravar essas cenas, principalmente dos abusos, né, que causou um trauma tão grande e ele teve que refazer essas mesmas cenas, já que ele era o ator, né, que fazia o personagem da vida dele mesmo. O quão difícil deve ter sido para ele reviver esses traumas. Por mais que ele chegou a citar em uma das entrevistas que foi muito difícil mesmo, né, que foi muito difícil para ele fazer, mas que acabou servindo como uma terapia. Né? Foi difícil ele fazer a peça também em 2016 e contar isso para as pessoas. Ele chegou a chorar antes da estreia porque ele morria de medo do que poderia acontecer, ele contando isso para as pessoas, né? Mas acabou sendo uma terapia, porque ele foi abraçado e acolhido pelas pessoas que simpatizaram com a história dele, e assim deve estar acontecendo com a série também. Então foi um alívio e uma coisa boa que ele fez, apesar de muito difícil reviver esses momentos. E aí, você já assistiu Bebê Rena? O que você achou? Você quer que eu faça um vídeo contando a minha opinião sobre essa minissérie? Que é óbvio que eu, né, acho que deu pra sentir no meu tom de voz, que eu achei maravilhosa, mas eu tenho algumas coisas pra falar da série especificamente. Então se vocês quiserem esse vídeo, me conta aqui nos comentários que eu posso trazer muito em breve, só que você tem que se inscrever e ativar as notificações aqui pra você não perder quando esse vídeo sair, né? Me seguir nas redes sociais também, segue a Bia. Lá no meu Instagram eu vou avisar quando esse vídeo sair, se eu realmente for fazer, se vocês quiserem. E segue a Bia também, vai lá fazer seu pedido de camisetas e blusas bordadas como essa de How I Met Your Mother que eu tô usando. As camisetas são personalizadas, ela borda tudo na mão e envia pra todo o Brasil. Vai lá mandar uma mensagem pra ela na DM, inclusive uma informação inédita aqui que ela vai lançar uma promoção do mês das mães. No dia 1º de maio, ela vai lançar uma promoção muito boa. Então vai lá seguir pra você não perder essa promoção também, fechou? Muito obrigado por ter assistido o vídeo aqui até o final, até a próxima e valeu! E se por acaso você está se perguntando por que eu tô com o dedo enfaixado, o dedinho aqui da mão, porque eu quebrei. Eu devia ter falado no começo do vídeo, mas eu não quis perder o ritmo da história. Mas eu tava na academia e eu não vou conseguir explicar aqui pra vocês, mas era uma máquina de perna que eu fui fazer uma alavanca com a mão pra poder soltar minha perna e o peso voltou com todo o meu dedo. 45 quilos esmagaram a ponta do meu dedinho, só a pontinha aqui. E acabou fraturando um pouquinho o osso, então tá aqui com uma talazinha 30 dias com o dedo quebrado. Então os próximos vídeos de maio aí, provavelmente todos eu estarei com esse dedo aqui, tá bom? Foi isso que aconteceu.